Pois é, né, gente? Eu dei uma sumida aí, tava recuperando do coronga, né? O coronga me pegou. Mas aí durante essa pausa aí para recuperar, eu fiquei pensando, por que a gente não fala de algumas doenças, né, que a gente encontra na Bíblia e também nos quadrinhos? Então vem comigo que o vídeo de hoje está bem interessante. Olá, misterioso! Olá, misteriosa! Sejam muito bem-vindos ao Mistério 66, o canal de todo mundo que quer que se vê livre, né, do coronga, né? Gente, o coronga tá complicado e infelizmente ele acabou pegando aí minha família, né? Eu, minha esposa, nosso nenenzinho, né, o Daniel, que já apareceu em alguns vídeos, né? E assim, foi um período bem complicado, é realmente uma doença muito chata. Graças a Deus a gente não precisou assim de internação, né? Eu precisei pelo menos ir, né, no pronto-socorro, meu menino também. Mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar. O olfato e o paladar estão quase 100%. Eu ainda tenho uma tosse que começa do nada, assim, e para do nada também. Então se eu tossir durante o vídeo aqui, vai entrar aí como um errinho de gravação, tá? Porque acontece, né? Tem dessas coisas. Mas graças a Deus, Deus cuidou da gente, porque esse mês aí de março, né? Esse vídeo tá saindo aí no comecinho de abril, mas esse mês de março e infelizmente talvez em abril vai ser um período muito difícil aí pra gente. A gente acabou perdendo muitos conhecidos aí nesse último mês. Foi bem complicado, muita gente ficando internada, não foi um período fácil, né? Mas graças a Deus, Deus cuidou aí da minha família. E é isso aí, tamo junto, tamo voltando aí com o vídeo e hoje aí com esse tema bacana. A gente vai ver aí algumas situações, algumas doenças na Bíblia. E aí é interessante porque a gente tá falando de doença, mas assim, pensa que naquela época não tinha muito estudo, então às vezes uma doença tinha um sintoma parecido com outra doença, mas tudo ganhava o mesmo nome, né? Então a gente vai tentar identificar uma doença, tá, bem específica, e aí tentar trazer, tá, para alguns quadrinhos o que a gente encontra de semelhança, tá, dessa doença com algo que a gente encontra nos vários quadrinhos que a gente tem por aí, beleza? Então, fica até o final, tá bom? Se você estiver curtindo o vídeo, deixa aquele like, tá bom? Para ir para todo mundo e se inscreva para você tomar o seu manto de misterioso, tá bom? E acompanhando até o final aí, fala aí depois, né, quais outras doenças que tem na Bíblia, que de repente eu não mencionei, que tem uma similaridade no quadrinho, né? Bota aí, porque eu acho que ainda rola uma parte 2 para essa série de vídeos, beleza? Então vamos começar. Então, ó, antes da gente falar aqui da primeira doença, só um detalhezinho. Eu sei que tem alguns misteriosinhos e misteriosinhas, né, mais novinhos que acompanham o canal. Hoje a gente vai falar de alguns assuntos assim, às vezes um pouquinho mais delicado, tá? Então, toma aí cuidado, se for, né, assiste aí com o papai e a mamãe, tá bom? Porque pode ter um ou outro assunto assim mais desconfortável aqui, porque a gente tá falando de doença, né? Então tem dessas coisas, né? Mas vamos lá. E a primeira doença é a lepra. Lepra ou hanseníase, né, que é até um nome melhor, porque lepra acabou ficando até um pouco pejorativo, né? A lepra ela é causada, tá, por uma bactéria, na verdade por dois tipos de bactéria, e ela infelizmente faz parte de um período muito ruim da história humana, e aí é praticamente toda a história humana, tá? Porque na Bíblia, por exemplo, nós encontramos, né, instruções no Velho Testamento, né, sobre como deveria ser o tratamento, né, da pessoa que estava com lepra, onde ela deveria ficar afastada, né, das demais, justamente para não espalhar a contaminação. Só que esse afastamento era para poder preservar os demais. Só que isso, com o passar dos anos, só fortaleceu a questão de marginalizar essas pessoas. Então, as pessoas que tinham lepra, elas eram marginalizadas ou, em algum momento, elas seriam marginalizadas, tá? E por que isso, em algum momento? Porque a lepra ela tem uma característica que ela demora de 5 até 20 anos para se manifestar na pessoa que teve contato com essa bactéria, tá? E essa bactéria, você vai pegar ela pelo contato e as características são normalmente algumas manchas que aparecem na pele, tá? Manchas assim bem delimitadas. Aí durante essa minha fala aí estão aparecendo algumas imagens, né? E assim, essas manchas elas têm as características de não ter sensibilidade. Então a pessoa não sente o toque ali, não sente dor, né? E o que acontece?
Muitas pessoas, tá, quando a doença começa a evoluir mais, pelo fato de perder sensibilidade, principalmente nas extremidades, né, a pessoa acaba machucando, aquilo ali infecciona, a pessoa não está sentindo nada e ela acaba perdendo um membro, né, aquela extremidade, por conta dessa infecção. E é até interessante porque muita gente às vezes pensa, nossa, lepra, né? Vai começar a cair os pedaços, né? Não é nem em si por conta da doença, a doença que faz cair o pedaço. É porque acaba gerando uma infecção porque a pessoa machuca e nem percebe, né? Então a lepra, ela tá aí na história da humanidade. Aqui no Brasil a gente teve um período muito complicado, onde nós construímos, e eu falo nós porque foi a população brasileira daquela época, né? Construímos leprosários, onde a gente colocava as pessoas lá e as pessoas ficavam ali até morrer, infelizmente. Não tinha antibiótico, não tinha ainda tratamento, então as pessoas ficavam lá esquecidas, né? Então é um período bem ruim. Se você quiser depois dar uma pesquisada aí para você ver e até ficar um pouco chocado, né, com o que infelizmente o ser humano também foi capaz de fazer com essas pessoas. Graças a Deus hoje, né, a hanseníase, ela tem um tratamento. No caso aqui do Brasil, o SUS tem esse tratamento, não é um tratamento complicado. A pessoa, logo que ela começa a fazer o tratamento, ela já não transmite mais a bactéria. Então, assim, é muito tranquilo, é muito rápido o tratamento e ele traz cura, tá? Ele realmente traz cura para a pessoa. Então, a lepra hoje, no mundo, por ano, a gente tem mais ou menos 180 mil casos, tá? Por ano, mais ou menos. Mas, por exemplo, na década de 80, esse número era de 5 milhões. Então você vê como que isso diminuiu, né, por conta do tratamento. E aqui ainda me alongando, né, um pouquinho para falar aí da lepra, eu quero lembrar de um personagem da Bíblia muito marcante que foi o Naamã. Naamã, ele era um general do exército sírio e ele estava com lepra, né? E às vezes muitas pessoas até perguntam, nossa, mas como o cara chegou ao posto de general, né, tendo lepra, justamente por conta da lepra demorar tanto tempo para poder se manifestar, né? Quando ela se manifestou, ele já estava mais velho. E a gente vai ver assim melhor a história de Naamã lá em 2 Reis, no capítulo 5, né? E Naamã, a gente tem que lembrar que naquela época, e na verdade até hoje, né, a Síria tinha um problema sério com o povo de Israel, né, com os hebreus, e Naamã ficou sabendo, por conta de uma escrava que ele tinha em casa, que era hebreia, né, que em Israel, né, na verdade em Samaria, tinha um profeta que poderia curar ele. E esse cara, vocês sabem quem é esse cara? Esse cara era o Eliseu. Eliseu, a gente já falou dele nesse vídeo aqui, ó, quando a gente fala sobre alguns artefatos poderosos da Bíblia, né? Então, o Naamã procura Eliseu. Eliseu fala para ele, ó, você vai ter que mergulhar lá no Rio Jordão. E era um pedaço que não era próprio para banho. O Naamã fica todo orgulhoso. Ele, nossa, mas na Síria não tem muito rio muito melhor, não sei o que. Vai me mandar mergulhar aqui? Então, ele teve que enfrentar o orgulho dele. Depois que ele enfrenta o orgulho dele, ele cria coragem, ele tem fé, vai lá e mergulha 7 vezes, tá? E na 7ª vez que ele mergulha, ele levanta, a palavra fala que a pele dele estava igual pele de bumbum do neném. A pele dele estava maravilhosa e ele assim foi curado. Nos quadrinhos a gente tem uma doença que ela é de certa forma parecida e talvez algumas pessoas ficaram até confusas por não conhecer os quadrinhos quando assistiu o filme do Deadpool 2. Lá tem um personagem que é o Cable, ele tem ali um braço biônico, né? E para você que não sabe, o Cable, ele é filho, tá, do Ciclope, junto com a Madeline Pryor, que é uma clone, tá? Uma clone da Jean Grey. Então, o Cable é filho do Ciclopão, né? E o que acontece? O Cable, ele nasceu com alguns superpoderes, tá? Em especial a telecinese e a telepatia. O que acontece? Tem todo um rolo lá, tá? Aí vai demorar mais para poder explicar. Ele é levado para o futuro e em determinado momento ele é contaminado por um vírus, vamos falar assim, que é um vírus tecnológico. Esse vírus ele é chamado de tecnográfico ou transmodal, tá bom? E ele tem a característica de transformar qualquer estrutura biológica, tá, em uma máquina
pensante. E quando um portador desse vírus, ele se encontra com outro, eles conseguem fundir e formar um megazord, tá bom? Que se chama falange. Uma coisa interessante é que justamente por conta desses poderes do Cable, tá? De telecinese, é que ele pega e consegue controlar essa infestação. Ele não consegue fazer aquilo que já foi transformado em máquina voltar a ser orgânico, mas ele consegue viver ali numa simbiose e acaba também se aproveitando um pouco dessa situação. Esterilidade. Então, esterilidade, a gente tem várias situações na Bíblia, né? Várias histórias. Mais uma delas nós vimos em um vídeo de especial do Dia das Crianças. Então esse aqui, ó, onde a gente contou a história ali do pequeno Samuel. De maneira bem breve, os pais dele, a Ana e o Eliú, não podiam ter filhos, tá? E o Eliú também era casado, tá, com uma outra mulher. E essa mulher ficava infernizando a Ana pelo fato dela não dar filhos para Eliú. Essa história a gente vê melhor lá em 1 Samuel, capítulo 1 mesmo, e nesse vídeo aí. Então vai lá também assistir para você pegar os detalhes. Mas vendo para esse ponto da esterilidade, e assim, muitas vezes a mulher que é culpada, né, pela esterilidade, tá? Isso é um machismo que a gente tem estruturado até hoje. Infelizmente, os casais que têm dificuldade, em sua grande maioria, o homem não quer saber dele ter problema, tá? Ele sempre acha que a culpa é da mulher, né? Então, a gente tem uma situação interessante num quadrinho que, inclusive, já estão trabalhando para ele virar filme ou série, que é o quadrinho chamado Y, O Último Homem. Você já ouviu falar? Então, ele é exatamente isso daí que você está pensando, tá? Ele é exatamente isso daí que você está pensando. O que acontece ali nessa história em quadrinhos? O mundo, assim, do nada morreram todos os machos, tá? E aí, tanto do ser humano como de outros animais. Só que 2 machos em específico, tá, ficam vivos. Um deles é um homem, que o nome dele é Yorick, e o macaco dele que se chama... Nossa, é um nome difícil aqui, peraí. Ampersand, tá? Então, os 2 sobrevivem, os 2 são os únicos machos, tá bom? E ali vai desenrolar ali a história, tá? Vai lá atrás para você descobrir, até porque quando sair esse filme ou essa série, é bem interessante, porque ele trabalha com uma coisa que assim, quantas mecânicas, tá, de automóveis você conhece? Ou pedreira? Então, imagina, sumiram todos os homens e algumas funções que às vezes a gente olha como básica, né, de prestação de serviço, ficou sem gente para poder fazer, porque a quantidade de mulheres fazendo eram pequenas. Empresas multinacionais também ficaram sem os seus corpos diretivos, porque muitas delas só têm homens, ou a grande maioria são homens ali mandando na empresa. Então, ele faz a gente refletir sobre como a ausência da mulher no mercado de trabalho também, como isso não é bem dividido, como que ali naquele mundo, né, elas precisam se adaptar a uma nova situação aonde o mundo realmente não estava aceitando elas, recebendo elas. E é uma situação que faz a gente refletir, né? E como a mulher está inserida no mercado de trabalho hoje. Loucura! Então, loucura... Eu até tinha pensado no nome lunático, mas é difícil. Eu acho que é meio esquisito. Mas vamos falar que é lunático, tá bom? Porque na Bíblia a gente vai ter algumas menções, né? Eles acabam colocando um lunático, principalmente em 2 histórias. Uma delas a gente vê lá em Mateus capítulo 8, onde nós temos um jovem gadareno que ele morava no cemitério, ficava perambulando entre os túmulos. Aí Jesus chega, salva ele, né? Expulsa aqueles demônios, né? E manda os demônios para os porcos. Aí depois os gadarenos mandam Jesus embora porque Jesus matou os porcos, né? Ele não foi Jesus, foi os demônios que pediram para ir para os porcos. Mas enfim, outra situação a gente vê lá em Marcos no capítulo 9, aonde um pai chega desesperado falando que o filho dele está sofrendo a possessão de espíritos malignos, né? E que em determinado momento, do nada, esse espírito maligno pega, joga o filho dele em qualquer lugar, o filho dele começa a ranger os dentes, espumar, a se debater nas coisas. E aí o filho dele sempre se machuca e isso está definhando o filho dele. E aí Jesus pega e faz esse mesmo processo, salva esse jovem. Todos esses relatos, né, me fazem lembrar de um gênero assim, que eu gosto bastante, que é sobre zumbis. E o que acontece? Nossa, João, mas a gente está falando aí sobre, né, loucura, né, talvez algum tipo de distúrbio neurológico, né,
também falou aí de possessão demoníaca, mas por que você está indo para os zumbis? Porque uma grande característica assim, dos quadrinhos, filmes e séries, tá, que abordam esse tema é que não é apontada exatamente a origem, tá? Então alguns filmes, né, alguns quadrinhos, séries colocam lá que é uma origem espiritual, outra que é uma doença, outra que é um vírus alienígena, né, um parasita alienígena. Então assim, é por isso que eu estou trazendo, porque acaba lembrando bastante pelo jeito às vezes violento, né, principalmente dessas duas histórias, o jeito violento que a pessoa às vezes acabava se comportando, né, como um jovem de Gadareno, e também com o fato do corpo estar se contorcendo, rangendo os dentes, né, faz a gente lembrar aí de alguns tipos de zumbi que tem por aí. E é aí que tá, porque assim, zumbis, se você não sabe, tanto nos quadrinhos da Marvel como na DC, inclusive a DC que copiou a Marvel, porque a Marvel que lançou primeiro, a gente tem ali a aparição desses caras, tá? E é bem provável que no Disney Plus, tá, eles vão lançar aí uma série animada, né, que chama Marvel What If. Então é tipo, e se, né? Então e se tivessem lá zumbis lá numa história tal? Se eles criam várias situações, né? Então é bem provável que a gente vai ter essa saga aí da Marvel zumbis. Na DC, ela chama de Deceased. E segue a mesma linha aí de ter zumbis, tá? Que no meio ali dos super-heróis, né? Da DC, ou super-heróis da DC que viraram zumbi, tá? Então é Deceased, né? É um nome bem criativo, na verdade, né? E assim, eu fiquei pensando se eu falava desse quadrinho ou não. Por isso que eu falei para tomar cuidado lá. Mas assim, gente, ó, se você quiser pesquisar, é por sua conta e risco. Porque assim, gente, a gente tem que pensar que no mundo tem muita gente doida e de ideia maluca. E foi aí que criaram um quadrinho que chama Crossed. Esse Crossed é assim, é terror com gore assim ao máximo. Terror gore pesado mesmo, né? E lá fala, tá, de um vírus, né, uma doença, e as pessoas que são contaminadas, elas ficam com uma marca no rosto em formato de cruz. Só que essas pessoas, elas ficam irracionais, elas buscam prazer ali extremo pelo sofrimento. É assim, é animalesco, nossa, um negócio assim é nojento. Enfim, é bem nojento mesmo, tá? Lembra até o comportamento dessas pessoas, essa busca desenfreada, né, pelo prazer, assim, matando os outros, fazendo coisas pesadas, né, com os outros. Lembra até um pouco os cenobitas, né, da série de filmes, né, o Racer. E, enfim, é bem nojento e eu não sei como alguém consegue imaginar algumas coisas que estão nesse quadrinho, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Se cuidem, essa coisa aí não é brincadeira. Se cuidem de verdade. Proteja quem você ama, beleza? Não esqueça de usar sua máscara, tentar manter distância das pessoas. A vacina tá chegando e assim, vamos fazer a nossa parte, beleza? Fiquem bem. Um beijão pra vocês. Que Jesus abençoe vocês e até a próxima!